O podcast da família brasileira, o podcast da verdade, o GatoCast! Olá, amigos, nobres companheiros, prezados patriotas. Essa é mais uma edição do GatoCast. Dessa vez não estou sozinho, estou com meu amigo Léo. Tá aí, Léo? E aí, beleza? Beleza, galera? Boa tarde, boa noite a todos, né? Você tá feliz, prazer Léo? participar do podcast. Você tá feliz hoje? Você está feliz hoje? Tô feliz, como sempre. Mas Tô feliz. Qual é o tô motivo de da boa. sua alegria, meu? Qual é o motivo da sua alegria? Participar de um podcast, que era um desejo que eu tinha. O seu sonho era participar de um podcast, qualquer um. Não, não vou dizer um sonho, mas tinha essa vontade. Era uma coisa que eu via e eu tenho um problema que eu não consigo me expressar, o negócio fica entalado, eu não consigo me expressar. Eu não tenho problema, eu também tenho esse problema, eu não consigo me expressar. Mas então, amigo, você tinha um sonho, né? Vários ouvintes aqui têm um sonho de participar do podcast. Inclusive, já vi vários amigos falando assim, cara, eu gosto muito, eu queria muito participar do podcast. Eu nem gosto tanto do seu, mas o bom é que você dá voz pra qualquer um. Então eu quero participar do seu. Muitas pessoas falam isso pra mim. Então, você resolveu, como que você conheceu o nosso trabalho? Como que você conheceu? Então, na verdade, foi assim, eu vi o podcast A Deriva, do Mário Schwartzman, sei lá como se fala o nome nosso dele. amigo. Eu vi A Deriva, e aí, depois desse podcast dele, depois que eu fiquei sabendo, enfim, o que estava acontecendo, eu pesquisei o nome dele e achei o seu podcast. E aí eu virei à noite vendo alguns vídeos, então foi legal, acho que vi uns 2 ou 3 vídeos. E aí acabei gostando muito dos temas, enfim, é difícil ter esse tipo de podcast, esse tipo de conteúdo no Brasil. Mas que tipo de podcast? Mas como assim? O que nosso podcast tem de tão especial? Cara, assuntos pertinentes, coisas que a gente vive e que hoje em dia é difícil de expressar. Por exemplo, o Red Pill. Eu sei que é uma coisa que tá começando a surgir e crescer agora, né? Só que não é um assunto mainstream. E eu não acho que seja um assunto mainstream. Então tem vários assuntos assim do dia a dia, assuntos que você não tem tabu pra trocar ideia. Falar do Brasil e coisas reais. E enfim, esse tipo de assunto falta no Brasil. E não tem podcast que trabalhe com isso. Eu, pelo menos, não conhecia, né? Mas tem conheço grupos de Facebook, conheço páginas. Tem um monte de podcast que tá falando disso aí. Inclusive, esse negócio de Red Pill virou modinha, amigo. Tá chato pra caramba, tá todo mundo falando disso agora. Virou mainstream, né? Virou mainstream. Banalizado. Banalizou. Eu já vou parar de falar disso. Eu vou ficar, sei lá, fazer um canal de maquiagem agora. Porque ficou sem graça. Agora tá todo mundo falando disso. Eu gostava... Eu comecei a falar disso before it was cool. Mas enfim, amigo. Fala pra gente, Léo, quem é você? Bom, eu sou uma pessoa comum e é isso que fez eu participar do podcast. Eu mandei um e-mail pro Knut, mandei um e-mail e uma mensagem no Instagram. Eu não esperava que ele fosse me responder, né? Que ele fosse aceitar esse convite, aceitar que eu participasse do podcast. Mas ele não só aceitou aí, trocou ideia comigo e me chamou para participar, e isso foi muito legal. Eu trabalho com vendas, eu sou consultor de negócios, já trabalhei como supervisor na loja americana. Eu sou uma pessoa comum, cara, que fico aí na internet estudando, vendo vídeo, fazendo coisas que eu gosto, né? Eu sou viciado em tudo que envolve histórias de faroeste, filmes, né? Eu gosto muito do ator Clint Eastwood. Sou casado e tenho uma filha de 3 meses, né? E moro num condomínio aqui em São Paulo. Sim, mas o fato de você ser casado, você não sentiu nenhum bloqueio ao nosso conteúdo? O fato de você ser casadinho? Não, de forma alguma. Acho que na verdade, assim, eu vou te explicar uma coisa. Eu confio 100%, assim, acredito 100% na Red Pill, porque eu vivi isso, né? Então, antes de eu casar, muito tempo atrás, quando eu tinha 16 anos, eu tive um problema no relacionamento com uma modernete, né? Só que eu não sabia que eu estava me relacionando com uma modernete. E depois que eu terminei esse relacionamento de 2 anos, eu comecei a estudar o conteúdo. O primeiro conteúdo que eu tive acesso foi do Nessa Ralita. Eu comecei a entender. Mas assim, cara, eu vivo minha vida, eu gosto de ser casado, gosto de ter esse relacionamento, gosto de ter minha família, eu acho que isso é muito importante pra mim. Mas eu entendo perfeitamente a Red Pill, conheço, sei do que vocês estão falando e sei que hoje em dia é difícil você ter um relacionamento, né? Ainda mais se você pegar uma menina que tem problemas de relacionamento com o pai, que for uma modernete, isso vai ter problema, cara, isso é fato. Mas não quer dizer que você não possa casar, ter um relacionamento. Mas hoje em dia é difícil, cara, porque as leis favorecem as mulheres, né? As leis favorecem, a cultura é promíscua e existem muitas pessoas ruins, né? Muitas mulheres com problema de borderline, bipolaridade, muita coisa ruim.
Então, pra mim, tá... Eu entendo perfeitamente o que vocês estão falando, porque eu convivi com uma pessoa assim. Sim. E sei no dia a dia. Eu tive, além desse relacionamento, eu conheço pessoas que eu trabalhei, amizades, enfim, pessoas da família que eu sei que são assim. Sim, exatamente. O Steve Roger dos R$5, muito obrigado, Steve Roger. Ele falou assim: Brasil, ame-o ou deixe-o. Tchau, obrigado. Então, por que você falou que você quer sair da nossa nação? O maravilhoso Brasil. O maravilhoso, o colosso brasileiro. Por que você quer sair do nosso Brasil? Cara, eu vou te falar. No espectro político, eu não acredito que vai ter alguma resolução nos próximos anos. A gente não vai resolver os problemas que a gente tem. Uma, porque o problema do Brasil também é cultural, né? A gente tem um problema com corrupção generalizada. Então, tem corrupção em qualquer canto. Se você vai no mercado, qualquer lugar tem corrupção. E a questão é, você vai ficar nesse país onde você vai ser sempre humilhado, roubado, maltratado pelo governo e pela própria população, pelas pessoas que você chama de compatriota, ou você vai para um país que é melhor, que vai ter problemas, dificuldades, vai ter tudo que tem no Brasil, às vezes, né? Só que você vai ter uma qualidade de vida melhor, segurança, uma educação melhor, poder de compra melhor. E o problema do Brasil hoje é que eu não vejo solução, cara, em nenhum espectro político. Eu já apoiei o Bolsonaro em 2016. Você não confia no nosso capitão? Você não confia no nosso líder? Não, nem um pouco, cara. Porque, pra mim, ele fez um bom primeiro ano de governo, só que pra proteger os filhos ele cometeu alguns equívocos, né? Eu acho que tudo que... Bolsonaro cometeu equívocos? Ele cometeu com certeza. Que equívoco? É um fato isso. Muitos equívocos, ó. O primeiro equívoco foi tentar defender o filho dele. O filho dele cometeu uma espécie de corrupção, né? Que foi a questão das rachadinhas. E eu, como apoiador, gostava muito do Bolsonaro. Mas foi provado esse negócio da rachadinha, amigo? Foi provado? Cara, acredito que sim. Já foi julgado? Não, se foi julgado, por que não foi julgado porque ele corrompeu aí o processo, né? Como assim? Como que ele corrompeu o processo? Como que o nosso capitão corrompeu o processo? O capitão Bolsonaro, bom, ele fez a troca lá da PF para poder evitar que fosse investigado. Óbvio que a rachadinha é um problema generalizado na política em geral. Muitos deputados, vereadores cometem esse crime. E óbvio que a esquerda utilizou o Flávio Bolsonaro como um cara que é um grande corrupto, que foi a única coisa que encontrou dele ali, que foi o processo de rachadinha, que é um processo comum de político, cara. Muitos políticos cometem, até em quantidade maior. Só que, cara, o problema eu sei que ele como pai, eu sou pai, eu sei como que ele quis defender o filho dele. Só que depois disso ele começou a vacilar em várias questões. Pra mim, ele jogou muito o jogo do Centrão, participou, aceitou tudo que o STF ditou e se jogou contra os próprios apoiadores, né? Porque no dia 7, o que ele fez? Dia 7 de setembro, ele inflou a população, falou, não, a gente vai lá, ele deu a entender que ele tentaria algo para lutar contra esse sistema, e aí ele do nada desistiu. Tipo assim, deu pra trás. Na sua opinião, o Bolsonaro se acovardou. Na verdade, ele tinha que dar um golpe, com certeza, fechar o STF, com certeza, botar cabo soldado pra dentro do STF, né? E meter o louco. Mais ou menos. Porque não é tão simples assim. Eu entendo que não é algo tão fácil. Porque quando a esquerda esteve no poder, né, o Lula, enfim, eles conseguiram, como eu posso dizer, eles conseguiram ter um controle ali de muitas coisas. Então não é algo tão simples. O meu grande problema com ele é ele ficar nesse morde-a-sopra. Ele infla a população e depois ele dá pra trás, entendeu? Então assim, ele fica sempre nesse morde-a-sopra e não. Então você tá criticando o nosso capitão, o Jair Messias Bolsonaro, com certeza, pelo fato dele não ter dado golpe lá no dia 7 de setembro. Você acha que ele se acovardou e você ficou eu acho que a minha crítica em relação a ele é o fato dele ter instigado a população no dia 7. Ele tem vários problemas. Primeiro que ele se aliou ao Centrão, aprovou várias leis feministas, várias leis a favor das mulheres. Mas amigo, você não está sendo um pouco injusto com o nosso presidente? Você não acha que essas leis iam passar, mesmo se ele não tivesse sancionado? Que ele devolver para a mesa e realmente... E nenhuma dessas leis partiu dele. Todas essas leis partiram do Congresso. Se ele vetasse... Você acha que você está sendo injusto com o nosso presidente? Porque se ele tivesse vetado, voltava para a Câmara, eles derrubavam o veto do presidente, sabia?
Isso eu não sabia. Então, para que ele Não vai, deu, né? por que ele vai aumentar os ânimos com o Congresso, uma vez que precisa do Congresso para aprovar outras coisas? Então, o Congresso aprovou isso aqui, então foda-se. Ele nem lê, porra. Eu acho que ele nem lê as leis. Ele só vai lá e... Então, disso eu não sabia. Eu não sabia que se caso ele vetasse, podia voltar pra Câmara e a você Câmara... achava que o presidente tem poderes absolutos. Não, meu. Sabe qual não é o problema? poderes Sabe qual é o problema? mas de muitos pelo menos isso... Sabe qual é o problema? Eu acho que muitos bolsonaristas têm raiva porque parece que eles elegeram o Bolsonaro para ser ditador do Brasil. Eles acham que o presidente tem muitos poderes. E quando eles viram que o presidente foi cerceado e teve os seus poderes diminuídos por todos os outros poderes, eles se sentiram meio que traídos por o fato do Bolsonaro se deixar ser apequenado. Entende? Mas enfim. Eu não esperava isso do Bolsonaro. Como eu falei, ele fez um bom primeiro ano de governo, né? E eu gostava das pautas dele, por exemplo, de burocratizar as empresas, né? Que é um problema que a gente tem. Se você quer abrir, se você tem uma vontade de abrir uma empresa, você vai pagar um monte de imposto, vai ter vários problemas. Então ele tinha pautas liberais que eu era super a favor. A minha questão é que... Então você tá gostando do governo do Paulo Guedes? Não, porque tá fazendo tudo errado. O que ele tá fazendo? Não aprovou a pauta. Na verdade, assim, não é do Paulo Guedes. O problema é o Congresso que não vai aprovar nada das medidas que ele quer, né? Então você culpa o Congresso. O Bolsonaro não tem culpa nenhuma, nem o Paulo Guedes, amigo. Ele tem culpa, cara. Eu acho que ele tem culpa. Eu acho que, assim, o Congresso é um problema, né? Porque ele elegeu muita gente que é a falsa direita, né? Que depois se rebelou contra ele. Ele se vendeu pro Centrão, fez tudo que o Centrão queria pro PT não voltar. Então, assim, cara... Se ele não se vende pro Centrão, ele cai, ele toma impeachment. Você prefere que ele não se venda pro Centrão, toma impeachment. É isso. Sim, o problema... Sim, se ele quer fazer o jogo do Centrão, então ele faça o jogo do Centrão sem ter que ficar nesse morde-a-sopra. Uma hora ele vai lá, ele briga com o Centrão, com o STF, e outra hora ele foge. Então ele não tem uma Mas agora ele já tá esvaziado, ele perdeu do capital político no dia 7. Agora o que tem é entregar cargo, entregar emenda, é só isso. Que tá se mantendo no poder. Só isso sobrou pra ele. Sim, o problema... Fala. Sim, concordo. Só que o problema agora é pro ano que vem, né? Então ele vai perder. Pra mim, a eleição tá ganhando. Por que você acha que ele vai perder? Pra mim, vai ganhar. Você acredita nessas pesquisas aí que o PT... Não nas pesquisas, mas eu acredito na urna. Na urna que... Você acredita nas urnas eletrônicas? Você acredita nas urnas? Acredito que ela vai ser fraudada. No voto não auditável? Você acredita nas urnas? Exatamente o que eu falei. Acredito que ela vai ser fraudada. Então você pode falar com segurança que você acredita que vai ter fraude nas urnas de 2022. Com certeza. Com certeza. Eu acredito, né? Fraude, porque assim, para presidente. Sim. Não é tão simples. E para governador, você acha que também vai ter fraude? Para governador também? Se para presidente eles fraudam, para governador também pode fraudar. Sim. E por que você acha que vai ser beneficiado pela fraude aí no seu estado? Cara, eu acredito que é a esquerda e o centro, porque o Lula vai se aliar ao Alckmin, né? Eu não sei se vai pra frente. Tá melando ultimamente. Não sei se vai dar certo, mas tá melando. Não sei se vai pra frente. Então, eu penso que... Eu não acredito que ele ganhe a eleição de 2022. Você vê que nas Américas, em geral, todos os presidentes aí, conservadores, estão perdendo. Eu acredito que o Lula vai ganhar. Acredito que sim. Mas você não tá torcendo pra isso. Você não tá torcendo pra isso. Não, eu acredito que ele vai ganhar por conta das urnas eletrônicas. Das fraudes. Como que você acha que essa fraude vai acontecer? Como que você acha que essa fraude vai acontecer, amigo? Como que você acha que essa fraude vai acontecer? Peraí, rapidinho. Opa. Então, eu acredito que as urnas eletrônicas devem ter algum tipo de programa para poder modificar o seu voto, mas... Dentro da urna, dentro daquela máquina, tem um programinha ali. Dentro daquela máquina, eu acredito. Eu não conheço de programação, eu não sei se realmente é possível. Eu vi alguns vídeos de algumas pessoas que trabalham na área que dizem que é possível, então eu não tenho certeza. Mas eu acho que vai ser um vírus fraudado. que frauda as urnas e entrega a eleição pro Lula, é isso? Oi? É um vírus ou um programa? Você acha que é um programa que eles colocam? Cara, eu acredito que é um programa, não um vírus. Um programa. Programa. Tipo assim, deve ser assim, por exemplo, através de códigos, vamos supor. Eu não manjo de programação, mas eu sei que, por exemplo, tudo tem um código. Você vai fazer algum comando, você tem um código específico para poder fazer aquela ação. Você acha que, tipo assim, você volta lá, 17, Bolsonaro vai captar ali, Lula, eu acho que é assim, né? Pode ser, acredito que sim. É assim, né? E você acha que isso já você acha que isso está acontecendo há muito tempo? Cara, eu acredito que aconteceu nas eleições de 2014. A Dilma e Aécio.
E assim, dois lixos, né? Mas eu acho que aquela eleição foi. Eu votei no foi S. fraudada. Eu tô um pouco me fudendo aí. Eu votei no S. Eu não votei em ninguém. Eu votei no S. Ah, beleza. Mas eu sei que muita gente votou na S porque era a Dilma, não tinha jeito. Votaria né? de novo e votaria quantas vezes fosse preciso. Votaria infinitas vezes. Sim. Eu chego acompanhando do lado. Inclusive eu conheço a S. Neves. Eu já tirei foto com a S. Neves. Eu conheço a filha do S. Neves. A mulher do S. Neves, a senhora Letícia Weber, é a mulher mais bonita que eu já vi na minha vida. Inclusive eu conheço. É verdade, eu conheci o S. Neves. Inclusive tenho foto com ele, vocês já viram, né? Inclusive Que da hora. se o dia ele parar e falar assim, Knut, vamos tirar pó juntos, eu vou lá tirar pó com o S. Neves, né? Vai com Mas, ele enfim, lá. inclusive esse dia que eu encontrei com o S. Neves foi o dia que eu também encontrei com o Jair Messias Bolsonaro. A primeira vez, de várias vezes que eu encontrei com o Bolsonaro. Eu conheci o, assim, vi, né, o Eduardo. Também, eu já conversei com o Eduardo. com esses merda todos. Aí acontece, você falou que as urnas são eletrônicas, então vai ter fraude e a fraude vai comer solta. Então como é que o Bolsonaro venceu se tinha fraude? Como é que ele venceu em 2018? Cara, eu acredito que em 2018 tava muito escancarado, porque teve pessoas que reclamaram, porque assim, tava claro que ele ia ganhar em 2018, tava muito forte. E depois da facada, as coisas ainda Você ficaram acredita que melhor a pra facada ele. foi real, amigo? Foi real, pra mim foi real. Sabe que tem Normal. gente que acredita que aquela facada foi fake, né? Não acredito. Não, assim, dentro do espectro político tudo é possível, mas eu não acredito Você que já seja... viu o documentário lá da facada fake? Já viu o documentário, amigo? Não, nunca nem... Amigo, eu digo pra você, não assiste não, porque se você assistir, você vai ficar com um pouco Vai de gerar dúvida. dúvida? Vai. Melhor nem assistir, amigo. Melhor nem assistir. Qual que é a sua opinião? Você acha que foi fake ou você acha que foi real? Porra, eu assisti. Depois que você vê, não tem como desver, meu. Depois que você vê, não tem como desver. Esse é o problema. Você fica com muitas dúvidas. Depois você me manda, eu vou te mandar. Mas tem muitas coincidências. Isso eu posso falar. Muitas coincidências. Mas enfim, você acredita que a facada foi real. Ele tomou uma facada no Pra bolso. mim foi real. Pelo tipo de informação que eu tenho até hoje, pra mim foi real. Foi real. Agora, se tiver alguma outra informação, provas que foi fake, enfim, Aí você acredita que a facada foi fake. Tá? Mas enfim, a quem você acha que beneficiaria a morte do Bolsonaro? Cara, acho que é a esquerda. Você acredita que foi a esquerda que mandou o Adélio Bispo matar o... Não, eu não acredito em nada em relação a isso, porque precisa de toda uma investigação pra ter uma certeza. O que eu sei que foi um lunático, né, que foi o Adélio Bispo. Mas sempre Ele um foi lá e bobinho, já sempre um maluquinho. Nunca tem ninguém por trás, né? Quem estranho. pagou a estadia dele? Algumas Como que ele questões conseguiu ali, aquela faca? Como que ele se manteve se não estava trabalhando? São perguntas que ficam, né? Não, faca, beleza, ele ia conseguir. Faca não é difícil conseguir uma faca. O problema tem algumas questões ali que pra mim são muito estranhas. Porque eu lembro que ele tinha alguns celulares, tinha alguns notebooks, estava pagando uma diária de hotel ali, ele era desempregado. Isso são questões estranhas. Mas necessita uma pessoa especialista para fazer uma investigação coerente e a gente ter uma certeza disso. Mas a quem interessa essa morte aí? Essa possível morte? Cara, tem muita gente que se interessa. Porque assim, hoje, pelo mal ou pelo bem, o Bolsonaro é a direita no Brasil. Você sabia Ele é que tem uma teoria? Você sabia que tem uma teoria foda e que faz muito sentido? De que o Bolsonaro teria tomado a facada, o verdadeiro Bolsonaro teria morrido, ele foi substituído por um fracão, que é esse mongoloide covarde que está governando o Brasil. O verdadeiro Bolsonaro morreu e ele foi substituído por um irmão gêmeo, bobão, retardado, que está governando o Brasil. Essa teoria eu acho ela bem interessante. Porque faz sentido, né? Porque aquele cara que fazia, acontecia, né? Sumiu, né? Mas enfim, fala. Acho que assim, na minha visão, as pessoas são pessoas diferentes em diferentes momentos da vida. Tem um momento na vida que você vai ser um, tem um momento da vida que você vai ser outro. E os acontecimentos influenciam nas suas decisões, da forma como você vê o mundo, da forma como você age. Então o Bolsonaro, de antes, era um cara que ele não era o presidente da República, né? Ele era apenas um deputado, ele era um cara que estava ganhando nome, estava ganhando apoiadores. Ele surgiu de um meme lá no Super Pop e em outros memes. E depois ele sentou na cadeira de presidente e, apesar de ele ter muita experiência no Congresso, ele viu como que de fato era, né? Então, eu não sei se a facada é fake, se é original. A teoria colocada no comentário é que ele já tinha problema no estômago e ele aproveitou a facada para fazer uma cirurgia no estômago. Que aquela cirurgia a cicatriz grande ali, né? Isso seria uma cirurgia que já estava programada. Uma coisa interessante desse documentário é que eles vão no restaurante que ele foi comer, né, antes do dia. Mas enfim, você chegou
e falou pra gente que você está decepcionado com o Mito, com o nosso capitão. Mas em relação às vacinas, você tá com o Mito, cloroquina, vacina? Você acha que ele foi bem durante a pandemia? Como é que foi? Cara, não, ele cometeu alguns erros e eu sou contra a vacina, essa vacina específica. Você é contra a vacina, ou é contra essa ou contra todas as vacinas? Não, essa, só essa. Por que você é contra essa vacina? Eu sou contra porque eu não acredito na segurança dela. Porque ela foi feita muito rápido, são diversas marcas aí, e tá tendo muito problema de efeito colateral. Só isso. Você acredita que essa vacina pode mudar o seu DNA? Não acredito não. O que você acredita que essa vacina pode fazer? Cara, eu acho que pode, por ser uma vacina que ainda não se testou a segurança e a eficácia ainda, ela pode te dar problemas de saúde. Cara, teve muito caso de miocardite em pessoas jovens, problemas de mal súbito, morte súbita, enfim, vários problemas que a gente vai descobrir ao longo do tempo. Porque assim, se eu não me engano, tem uma vacina que é feita de RNA do vírus e tem outras que são da tecnologia antiga. Então essa vacina especificamente também de RNA do vírus eu acho que é complicado, porque é uma tecnologia nova no âmbito de vacina. Tipo assim, o Brasil teve no ano passado, no ano retrasado, 200 mil mortes de mal súbito. Se o Brasil, esse ano, tiver mais de 200 mil mortes, quer dizer que houve algum impacto por causa da imunização. Do contrário... Não necessariamente. A gente precisa estudar isso, não é algo simples. Se todo ano morre mais de 200 mil casos de pessoas com essa condição, e esse ano morreu também 200 mil pessoas, não houve um aumento, né? Quer dizer que não houve. E é uma dedução, a gente... a gente não sabe, não fechou o ano, a gente não sabe se aumentou. A gente não sabe, a gente tem que comparar. Isso. Mas enfim... É porque assim, são muitos fatores que você tem que levar. Eu acho que no âmbito científico você é totalmente contra a vacina e você não vai se vacinar, é isso? Oi? Você já se vacinou ou não? Não vou tomar essa vacina. Essa daí de agora, não. De jeito nenhum? Não, essa não. Não, de jeito nenhum. Não existe nada que você possa fazer que vai fazer você vacinar, é isso? Acho que se futuramente a gente tiver mais estudos, uma comprovação da eficácia e da segurança, toma, que boa. Eu tava conversando com um amigo ontem, que ele é tão contra a vacina, que ele já falou pra família dele que se ele tiver algum acidente e ele tiver precisado de uma transfusão de sangue, ele falou pra não dar transfusão de sangue porque ele não quer se contaminar com o sangue de uma pessoa vacinada. Porque ele acredita que a vacina tem problemas genéticos, pode provocar problemas de saúde, né? Aí eu falei assim, poxa, cara, fala. Então, só essa parte, desculpa te interromper. Essa questão da questão genética, tudo é possível, cara, na minha visão. Mas você tomaria uma transfusão de sangue de uma pessoa vacinada por essa vacina aí? Lógico, eu precisar ali. Se eu não tomar uma transfusão de sangue, eu morro. Então eu vou morrer de uma forma ou de outra. Você vai morrer de uma forma, mas da outra você também vai morrer? Com a vacina? Então, mas ali a chance, assim, a gente precisa avaliar. Vamos supor, eu tô lá num estado de coma grave, eu vou morrer ali naquele momento. Se for pra morrer ali naquele momento, ou fazer uma transfusão de sangue e ter alguma chance de eu estar vivo, porque a vacina não é... eu não tenho certeza se ela vai ou não me matar, eu só prefiro... Por via das dúvidas, eu não vou tomar. Eu prefiro ter a transfusão de sangue. Pra mim é muito mais óbvio do que eu morrer ali naquele momento. Você... A sua mulher também foi vacinada? Não, ninguém. Da minha família, muito poucas pessoas foram vacinadas. Você, por exemplo, se você fosse solteiro, você faria sexo com uma pessoa que foi vacinada? Sim, de boa. É óbvio, mano. Mas, por exemplo, quando você transa com uma pessoa, você ouviu falar em microquimerismo? Oi? Sabe o que é microquimerismo? Já. O que é microquimerismo? Eu conheço, mas eu acredito assim, tem a questão a questão espiritual da coisa, mas assim, questão científica, o microquimerismo, pelo que eu entendi, é quando o homem, né, ele despeja o DNA lá e tipo, alguma coisa no organismo da mulher. Não é tão simples assim. Sim. Ele não é um processo tão simples assim. Ele acontece, mas ele é complicado. Você precisa despejar o DNA e, enfim, tem vários fatores. Tem vários estudos ainda. Mas, por exemplo, você sabe que quando você transa com a pessoa pode ficar com parte do seu DNA. Isso é o microquimerismo. É parte do DNA dentro dele. Mas e se esse DNA for o DNA de uma pessoa que tomou a vacina? Você acha que não tem um problema aí? Não, porque eu sou homem, eu vou injetar o negócio, entendeu? Eu não faria assim, eu não sou a favor disso. Não, mas por exemplo, se você fosse homossexual e você fosse receber o sêmen da pessoa, você aceitaria transar? Pra mim tem essa possibilidade. Você aceitaria transar com um homem que foi vacinado?
Não, porque eu nunca transaria com um homem. Mas se você fosse gay, você deixaria de transar com um cara que foi vacinado? Cara, não tem essa possibilidade. Mas não, eu tô falando que se você fosse gay. Cara, não tem essa Não, possibilidade. hipoteticamente, Mas... no mundo que você fosse hipoteticamente, gay. cara, não teria problema. Quer dizer que se você... Mas o problema é que se você é gay e você recebe o sêmen de outro homem, o microquimerismo acontece entre homens. Se você deixou outro amigo seu gozar você vai carregar o DNA dele. Então, eu nesse caso, acredito se você que fosse gay, você estaria carregando o DNA de um cara que foi vacinado. Não, porque o gay, cara, o ânus dele não acessa exatamente algumas coisas, né? Não, o biólogo explicou pra mim, o microquimerismo acontece em homens e mulheres. Isso eu não sabia. Pelo que eu conheço do microquimerismo, assim, é tipo assim, vamos supor, o cara vai ter relação com mulher, e aí ele solta o DNA dele lá. E aí pode ou não ter algum resquício de DNA. Sim. O que você não sabe é que o homem, nós, eu e você, se a gente tiver acesso ao sêmen, se a gente engolir o sêmen, ou gozarem dentro da gente, o sêmen de outro macho, a gente carrega o DNA do cara. Você sabia disso, não, né? Isso eu não sabia. Então, agora, hipoteticamente, se você fosse gay, você ainda assim transaria com um homem vacinado? Cara, eu não gosto de pensar nessa possibilidade, mas acho que sim. Eu não acredito que a vacina seja tão mutante assim, não. Tá bom. Então, se você fosse gay, você não teria problema em ter contato com a pessoa que foi vacinada. Mas enfim, agora tem pessoas que são contra todos os tipos de vacina, você sabia, né? Sim, conheço. Eu não concordo com essa visão de ser contra todos os tipos de vacina. Sim. Porque várias doenças que podem te matar aí, por exemplo, tétano, eu tomei faz pouco tempo, eu tava atrasado. Eu sei que tétano é uma doença muito ruim, cara, muito grave. Se você pegar, você tá fudido. Sim, mas... Então, porque não vou deixar de me vacinar por outras doenças que estão aí e eu preciso me proteger, me defender. Só por ser anti-vacina. Eu não acho que seja tão generalizado. Os caras vão injetar, se os caras quiserem injetar algo, eles vão injetar na água, na comida. Sim. Entendeu? Tem outras formas do cara te matar. Sim. Não necessariamente precisa ser no âmbito da vacina. Sim. Mas então você acha que o problema da vacina é a vacina da Covid? Essa vacina que eles estão fazendo mal? Eu acredito que sim, a questão da segurança dela, porque eu acho que muita coisa não foi testada, muita coisa não... É muito novo. Qual que é o risco que você identifica se você tomar essa vacina? Cara, eu acredito, por exemplo, do que eu tenho de visão de que eu já vi alguns casos por aí rolando, né? Já teve muito caso de morte súbita, muito caso de miocardite, que é um problema de coração. Meu pai tem um problema de coração, então eu não quero arriscar também. Teve outros problemas aí, como trombose. Então, pra mim, é mais nesse âmbito aí. Não acredito que a vacina vai mudar seu DNA, vai te causar uma mutação genética. Pode sim que você tenha problemas a longo prazo. E assim, cara, eu vou te falar, eu peguei Covid já, e eu não tive nenhum sintoma. Eu sei que tem pessoas que têm problemas graves. Então, pra mim, não foi útil, cara. Não é útil pra mim. Pra mim, eu não acredito que seja útil. E pra mim foi tranquilo, eu peguei. Eu sei que tem pessoas e pessoas, mas... E aí você vê que, por exemplo, nos Estados Unidos, que teve uma ampla campanha de vacinação, o Biden, quando chegou no poder, ele falou que tinha que vacinar, que iam resolver, que ia ter o feriado deles lá, eles iam ficar sem máscara, tudo. E agora a gente está vendo vários casos lá nos Estados Unidos, com a variante Omicron, e a população não está mais acreditando, né? Inclusive está questionando o Biden. Então o Biden até está ficando cada vez mais fraco lá nos Estados Unidos. Sim. Por conta disso, porque ele pregou que a vacina do Covid ia salvar tudo, ia ser a salvação de tudo. O número de mortes tempo... reduziu por causa da vacina? Reduziu desde que ele... Cara, por um tempo reduziu e depois teve vários casos de variantes, as mortes começaram a aumentar e agora a gente está tendo mais pico lá nos Estados Unidos. O número de mortes é igual ao da época que não tinha vacina? Cara, agora tá igual. Mas igual? no começo não. No começo hoje nos Estados Unidos morrem tantas pessoas quanto na época que não tinha vacina. Acredito que tá aumentando, tá chegando perto. Porque eu vi lá, tá tendo muito. Tá começando um novo pico, que é a variante Omicron, né? Então, amigo, mas eu acho que não. Peraí, deixa eu explicar pra você. O que aumentou foi o número de casos, não o número de mortes. Não o número de mortes, entendi perfeitamente. O número de mortes é infinitamente menor do que na época do surto da Covid. Um dos motivos pelos quais as pessoas falam é a vacina, tá? Agora, as pessoas que são contra a vacina têm que explicar por que o número de casos hoje é grande, igual no início da pandemia, mas o número de mortes diminuiu. Por que você acha que isso aconteceu? Acho que imunidade natural. Você é a favor, por exemplo, do lockdown? Aí em São Paulo teve lockdown. Não. Você é contra? Falei imunidade natural, eu acredito. Você acredita vai desenvolvendo. Que não tinha que fechar nada, não tem que usar máscara,
Deixa Não, todo mundo pegar o vírus. tem que fazer isso. Deixa todo Tem mundo que fazer pegar o vírus, isso. quem morrer, morreu. É isso. Não, acho que eu acho que assim, a questão das mortes foi por imunidade natural. Porque o que aconteceu? Teve a vacinação lá, e eu acho que teve a média de mortes foi diminuindo por conta da vacinação, e agora está aumentando os casos. E, se eu não me engano, está também começando a aumentar o caso de morte lá nos Estados Unidos. Porque, pelo que eu entendi, o Biden, ele falou da vacinação, pregou a vacinação, a ideia da vacinação, e agora está tendo problema com o aumento de casos e mortes. Então, por um momento, sim, a vacina até que sanou o problema, mas agora está aparecendo novas variantes e os casos estão aumentando novamente. Sim. Mas enfim. E eu vi muita gente que tomou vacina e morreu também, então, pra mim, Sim. Mas, enfim, muita gente. Você, sabendo disso, você está querendo sair do Brasil. Sim, quero sair. Se Deus quiser, eu vou conseguir. Mas como que você vai sair sem vacina? Então, tem um jeitinho brasileiro pra conseguir isso. Como? Fraude, você pode fraudar, pagar alguém, já tem contatos já. Como é que faz pra fraudar? Cara, você pega uma pessoa que trabalha na área e você paga ela e ela vai lá e faz a fraude pra você. Qual fraude? Sim. Coloca seus dados que você toma vacina no Connect SUS. Tem essas opções aí. Sim. Ela coloca como se você coloca o lote, tudo bonitinho, os dados lá e vai. Mas aí tem muitos contatos ainda, tem muitos. Sim. Muitas pessoas estão fazendo isso. Sim. E pra onde você quer? Cara, assim, tem 3 opções. A Espanha, né? Porque eu sou neto espanhol. A minha esposa é descendente italiano. Ou os Estados Unidos, que é uma opção também. Espanha, Estados Unidos e... Itália. Então, uma das 3 opções. Tudo tem que ser muito estudado, muito pensado, muito planejado, cara. Porque assim, eu não me vejo no Brasil, principalmente após as eleições. Após as eleições eu acho que a gente vai ter muitos problemas. Porque a polarização política vai chegar num nível extremo, não que já não exista, a gente viu isso em 2018, mas acho que em 2022 vai chegar num outro patamar. E eu acredito que dessa polarização política, dessa questão política, o Lula saia vencedor. Minha visão, acredito, posso estar errado. Sim. E pra mim eu acho que vai ficar inviável viver num país com Lula, minha visão. Sim. Vai ficar inviável. A gente já tem problemas aí grandes com criminalidade, segurança, educação, economia. E a gente vai chegar com um cara que vai piorar em 3 vezes, né? Ou seja, ele não vai combater a questão da criminalidade, ele vai aumentar os gastos do governo, a gente vai ter diversos problemas econômicos, a gente vai ter o progressismo tomando níveis estratosféricos. Então como que vai viver num país com Lula? O que você acha que vai acontecer? Difícil, O que você acha que vai acontecer quando o Lula chegar no poder? O que você acha que vai acontecer com o Brasil? Ó, acredito que ele vai tomar medidas autoritárias com a mídia e com a rede social, não que a mídia, por exemplo, que a mídia e o mainstream em si tem pautas progressistas, mas quando ele tomar o poder, ele vai começar a tomar medidas autoritárias com a oposição. Ele já falou isso várias vezes, que quer regulamentar as mídias, né? E agora ele citou regulamentar as redes sociais. Mas regulamentar o quê? Regulamentar a oposição, aquilo que se opõe a ele. Então isso vai ser um problema. Acredito que ele vai começar a gastar muito mais, né? Ele vai começar a ter gastos estratosféricos, vai aprovar cada vez mais as pautas progressistas, então a gente vai ver coisas absurdas, pode citar aí aborto, enfim. E a gente vai ter um problema... Você acha que com certeza o Lula vai legalizar o aborto? Cara, não é tão fácil. Mas se ele tiver uma boa base no Congresso, ele vai lutar para isso. Porque quem tá apoiando ele são as pessoas progressistas, né? Eu não acho que o Lula seja o cara progressistão. Eu já vi vários momentos que ele foi machista, né? Teve, enfim. Tem um momento que ele fala com um rapaz lá de Pelotas. Aí ele fala, Pelotas é cidade pobre, exportadora de viado. Então, mas ele vai apoiar as pautas progressistas, né? Ele vai colocar isso num nível que a gente nunca viu aqui no Brasil. Sim. Não que já não exista, né? As federais cada vez mais infestadas também, com cada vez mais pessoas de cunho progressista. Enfim, cara, vai ficar difícil. Eu acho que vai ser inviável para muita gente. Sim. E, tipo assim, quando você chega lá nos Estados Unidos, na Itália ou na Espanha, como que você vai fazer para não tomar a dose de reforço? Então, isso eu não tenho ideia. Eu sei que
por exemplo... Você sabe que, por exemplo, a vacina só tem imunização durante um determinado período, depois ela perde eficácia. Então, por isso você tem que tomar uma nova dose para você se manter imunizado. Então, por isso que eles Sim, pedem. acho que eles não vão... Acho que em determinados países eles não vão te obrigar. Eu sei que até a Itália a população brigou lá, então acho que tem... Se fosse para ficar no Brasil e ser obrigado, eu ia fazer isso. Então, lá também deve ter pessoas que trabalham com falsificar, porque eu sei que esse movimento anti-vacina Covid está em todo lugar, não só no Brasil. Então, deve ter, né? Mas isso é uma coisa que eu não pensei ainda. Sim. Mas eu sei que tem outros movimentos em outros lugares do mundo. Sim. Então você é Eu 100%, pretendo. você é 100% anti-vacina, ou seja, você muda o seu plano de vida por causa da vacina. Contra essa, sim. Contra essa especificamente, sim. Essa vacina. Sim. E, amigo, Se você quer evitar algo, você tem que mudar algumas coisas, né? O que Então, você se você não pretende aceita... fazer? O que você pretende fazer lá fora? Cara, trabalhar com coisas assim, tipo construção civil, o que tiver pra trabalhar, cara. Só o que puder me dar dinheiro é a ideia. Sim. Que eu não tenho formação. Ganhei muito com vendas, trabalhei muito, fui supervisor, mas não tenho formação especificamente. Então, chegando lá, dependendo do país, eu não sei falar língua. Eu não sei falar espanhol, não sei Sabe falar falar italiano. inglês? Falo razoavelmente, mas só pra me virar. Não sou fluente. Sim. Eu que nunca fiz um curso, eu só aprendi em E jogos, você séries. vai viajar você, sua mulher e sua filha. Isso. Isso. Tem a opção de Portugal também, porque quando você consegue a cidadania europeia, você pode ir para Portugal. Tem essa opção Já tem também. cidadania? Não, a gente vai tomar primeiro eu preciso pensar. Eu preciso fazer uma reflexão, porque assim, começou a surgir na minha cabeça agora de sair do Brasil. Então eu tô vendo vídeo de brasileiro nesses países, conhecendo como que é o processo para ir, como é o processo da cidadania, então tá sendo tudo muito estudado. Depois que eu estudar, ver as possibilidades, ver o que é ou não é viável, se vai prejudicar, se vai ser favorável para mim e para minha família, aí eu tomo uma decisão. Mas a ideia é sair do país, mas ainda não tem nada definido. Tudo porque assim, você não pode fazer nada por impulso, né? Ainda mais quando você tem uma família, você tem uma responsabilidade com eles, então você não pode fazer nada por impulso. Tudo que você tem que fazer tem que ser estudado, planejado. Você não pode simplesmente, se eu fosse solteiro, eu pegava e ia. Vida segue. Qual o principal fator? Tentar tudo. Mas hoje não é assim. O principal fator que faz você sair do Brasil é ideológico? Não. São coisas, então, assim, a ideologia, cara, ela não tá só no espectro do pensamento, do debate. A ideologia, ela tá prejudicando a vida. Então, quando você, por exemplo, tem essa questão da criminalidade, a criminalidade parte no Brasil também por ideologia. Hoje o Brasil, muito brasileiro apoia e gosta de bandido, cara. Você vê que música que faz sucesso fala sobre criminalidade, sobre promiscuidade, todo esse tipo de coisa é exaltada. E aí a gente tem muito problema com criminalidade. Hoje, pra mim, é um aspecto, cara. Criminalidade e segurança da minha família e a minha também. Porque eu não consigo ter uma... participo de clube de tiro, mas eu não posso tirar o CAC ainda pela idade. Tem que ser acima de 25 anos, né? Então eu não posso ter uma arma... Quantos anos você tem, amigo? Tenho 21. 21. 21 anos. E acontece, você tá com 21 anos e você... Enfim, você tá querendo sair do Brasil, você não tem informação, você não sabe o idioma, você quer trabalhar com algo que você não conhece, é isso, né? Mais ou menos. Você nunca trabalhou com Por isso que eu tô estudando. construção civil. Porque assim, eu vi muitos brasileiros... Você nunca trabalhou com construção civil aqui, você quer fazer isso lá. Não, eu já trabalhei, já fiz bico já. Então você sabe fazer. Consigo me virar. Só que assim, eu trabalho com vendas, eu trabalho como consultor, parte administrativa, e eu não tenho formação, não falo o mesmo idioma. Por isso que eu estou estudando brasileiros que estão lá fora. Eu tenho amigos nos Estados Unidos, não um só, tenho alguns amigos nos Estados Unidos. Mas o ponto que eu quero fazer é o seguinte, se a cultura aqui é esquerdista, a cultura desses países, dos Estados Unidos, da Itália e da Espanha, são dois países aí que estão sendo governados pela esquerda. Você acha que a cultura lá não é problema? Mas não é só ideologia, é o que eu falei. Quando o problema é o seguinte, os Estados Unidos é um país progressista, né? A gente sabe, movimento Black Lives Matter, enfim, tem muitas questões lá. Só que assim... O que é o movimento Black Lives Matter? O que é o movimento Black Lives Matter? O que é o Black Lives Matter? É um movimento negro dos Estados Unidos. E qual é o problema disso? O problema é quando eles começam a banalizar tudo. Banalizar o quê?
Por exemplo, teve o caso lá da morte lá do... Qual que é o nome do cara? Esqueci o nome dele. Sim. Aquele rapaz lá que foi enforcado pela polícia, que foi uma medida errada da polícia, né? Aí o que aconteceu? Quando teve os protestos lá do Black Lives Matter, além deles protestar, eles estavam entrando nos mercados, roubando, fazendo um monte de coisa. Que não é de acordo, cara. Então, assim, eu acredito, eu não sou especialista na área de segurança pública, mas pelo que eu vi, eu acredito que foi uma medida assim, eu sei que o cara também cometeu crime, o cara errou ali, mas eu acho que ele foi lá, apertou o pescoço, matou, e aí ele tem que ser processado por isso, tem que, enfim, o pessoal responsável que trabalha na área tem que julgar ele. Só que o problema é que o Black Lives Matter, o movimento negro dos Estados Unidos, foi lá, fez os protestos, invadiu, saqueou, enfim, cometeu diversos crimes, assim, foi reações desproporcionais. E eu sei que muita gente... Você acha que foi desproporcional a morte de George Floyd, o que eles fizeram? Foi, com certeza. Porque assim, não foi útil, cara. A gente precisa pensar que não foi útil o que eles fizeram. Foi problemático. Os caras saquearam loja. Você está protestando pela morte de uma pessoa que você acredita que foi cometida uma injustiça, e aí você vai lá e vai cometer uma injustiça com um cara que é dono de uma pequena empresa, que tem um negócio pequeno, você vai cometer injustiça? Eu não acredito que funcione assim. Se você acredita que cometeram uma injustiça, você tem que protestar da forma devida, né? Não saqueando loja. Isso não tem lógica nenhuma. Você vai saquear a loja pra quê? Então tem muita gente do movimento negro, pessoas, né, que estavam lá, que se aproveitaram para poder cometer crimes. Muita gente. E aconteceu lá do Kyle Rittenhouse lá, que ele se defendeu. E se você vê as fichas criminais dos caras que atacaram ele, eram pessoas que estavam envolvidas com coisa pesada, né? Com pedofilia, enfim. Sim, então, assim... Quem é Kyle Whitehouse? Kyle Rittenhouse é aquele cara que ele tava com uma arma, né? Ele tava se defendendo lá nos protestos do Black Lives Matter. Então acho que foram 3 pessoas que foram pra cima dele. Acho que ele caiu e ele atirou nos caras. E aí teve um julgamento e aí definiram que ele é inocente. Mas aí se você for ver a ficha criminal das pessoas que estavam atacando eles, eram pessoas assim, cara, com caráter meio duvidoso, né? Envolvido com crimes aí em relação a criança, enfim. Aí o cara Aí matou os caras. Não, acho que teve acho que morreu machucou o braço, né? Arrancou o braço. Eu não vi direito, mas sei que acho que morreu 1 ou 2, não lembro. Sim. Aí ele foi processado e aí teve todo um julgamento. Tá aí, amigo? Perdemos nosso amigo? Então, amigos, esse foi o podcast com o nosso amigo aí. Deus abençoe vocês.